Fala galera do meu canal, aqui quem fala é o Maloca Med e já começa com uma moto atrapalhando o vídeo, mas segue o jogo, bora lá. Antes de tudo, se inscreva no canal, compartilha, segue a gente lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo o Instagram também. Estejam também, pessoal, ativando o sininho, porque às vezes o YouTube não notifica e não avisa que tem um vídeo novo e tudo mais. É por isso até que eu deixo o Instagram aqui embaixo, porque o Instagram acaba divulgando para vocês, eu divulgo quando vai ter vídeo e tudo mais, então é algo mais que facilita, né, vamos dizer assim. Compartilhe também, comente aqui embaixo as dúvidas de vocês que vocês tiverem em relação ao vídeo e tudo mais, e bora pro vídeo. O vídeo de hoje é sobre o vestibular da UFSC, né? O pessoal geralmente assim já me perguntou assim sobre o vestibular, como que é o vestibular da UFSC, se ele é tradicional, como é que é, né? Então, o vestibular da UFSC, pessoal, é o seguinte, ele tem pelo SISU, ou seja, você consegue entrar pelo SISU e também você consegue entrar pelo vestibular tradicional. E como que é o vestibular tradicional? Bom, o vestibular tradicional da UFSC, ele é dividido em 3 dias, sendo que os 2 primeiros dias são as matérias em geral, né, geografia e tudo mais, matemáticas, enfim. E o terceiro dia é o dia da redação e também das discursivas, né? Bom, o que eu venho falar sobre o vestibular da UFSC em si, né, que foi onde eu fui aprovado e tudo mais. Primeiro de tudo, pessoal, o vestibular da UFSC, geralmente o pessoal que chega aqui de fora, né, que não comumente faz o vestibular daqui, ele sente um baque porque a UFSC tem um sistema somatório, né? O que é o sistema somatório? O sistema somatório é que quando vai ter questões, né? E nessas questões é dividido em, por exemplo, algumas alternativas, e essas alternativas podem ter, tipo, em uma questão, 3, 2, 4 corretas, sabe? E nessas que estão corretas e tudo mais, vai ter uma porcentagem que vai fechar um ponto. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tem uma questão lá que é de matemática e tem 2 certas, correto? Então, essa porcentagem é 50% e 50%, beleza? Ou seja, se você acertar as duas, você faz 100%, consequentemente um ponto. Tranquilo? Porém, aqui entra a jogada. Se você marcou a questão, a alternativa certa, mas marcou uma errada, você perde a questão, anula. Óbvio, né? Você colocou uma certa e uma errada, anula, você perdeu. Por exemplo, você acertou duas. Por exemplo, a questão tem 2 corretas e você assinalou 3. Assinalou 2 corretas e a terceira estava errada. Você perde uma alternativa, ou seja, você vai ganhar só 50%. Dá para entender? Ou seja, o número de alternativas e a questão de pontos depende de quantas alternativas você acertou nessa questão, nessa proporção, né? A proporção ali daquela questão. Ou seja, se você tiver 4 alternativas corretas, que é meio difícil, né? Ao colocar 4 alternativas, você tem muita certeza que você está fazendo, né? Mas se tiver 4, 0,25 cada uma. Perfeito, né? Se assinalou 3, 0,75. Ah, assinalou 2 corretas e 2 erradas, perde a questão. É mais ou menos assim, não tem muito mimimi. É nessa vibe. Ou seja, qual que é a minha dica aqui? Nessa vibe aqui, né, de pontuação. A minha dica aqui, pessoal, é apenas assinalar o que você tem certeza. Digo isso pois eu, quando fui aprovado e tudo mais, eu tinha muita dificuldade em matemática, muita dificuldade em matemática, e tinha uma certa dificuldade em física. E o que eu fazia? Já que eu não tinha tanto domínio sobre essas questões, sobre essas áreas, o que eu fazia? Eu pegava e assinalava que eu tinha certeza, e pulava para outra questão. Ou seja, porque eu sabia que, eu tenho um item na mão. Se eu tenho um item na mão que eu tenho certeza, beleza. Essa questão aqui, eu já tenho um ponto na mão. Um ponto não, né? Uma proporção, que eu não sabia quanto. Vou para outra. Aí eu ia para a segunda questão. Então, matérias que eu não tinha domínio, o que eu fazia? Fazia desse jeito. Eu fazia uma questão, achava um item certo, parava aquela questão e ia para outra. Ia para a segunda. Achava um item, em matemática, por exemplo, estava certo, pulava para outra. E assim eu ia tocando e ia jogando com os números, né? Quando terminava a minha prova e tudo mais, eu voltava em matemática, eu voltava em física e falava, vou tentar achar algum outro item. E aí eu fazia. Ia tentando achar outro item. Achei outro item aqui. Beleza, 2 itens eu tenho aqui em matemática. Vou para outra questão, não vou ficar tentando fazer todas.
porque eu ia perder tempo. E uma coisa que eu notei bastante, assim, em matemática, física e tudo mais, não tem muitas alternativas certas. Geralmente é duas, uma. É difícil ter três, muito difícil ter três. Então o que eu fazia? Eu fazia desse jeito, eu ia pegando ponto, pegando cada pontinho. E isso é fundamental, pessoal. Geralmente a galera tá perdendo ponto por ser afobada. Ah, acho que isso aqui tá certo, vou lá. Não, você tem que ter certeza do que você tá fazendo. E é isso que eu fazia no vestibular da UFSC. Eu assinalava o que eu tinha certeza. Eu não ia chegar lá, isso aqui tá, cara, isso aqui tá muito estranho, muito estranho. Será? Ah, vou arriscar. Não, não tem isso de arriscar. Se a gente arriscar, a gente pode perder. A gente só arrisca se a gente estiver precisando de ponto, né? Precisando muito de ponto, assim, né? Por exemplo, foi mal no primeiro dia, no segundo, cara, se eu não arriscar, ferrou. Aí tu arrisca, né? Então, o que eu fazia desse jeito? Essa é a minha estratégia. Falei em física e matemática, mas eu fazia isso em todas. Só que outras eu tinha maior domínio, então eu podia, por exemplo, assinalava duas, mas eu podia tentar uma terceira, porque eu conseguia ter um melhor desenvolvimento para fazer aquilo. Mas matemática e física eu ia bem devagarzinho, porque senão o risco era grande, né? Outra questão também sobre o vestibular da UFSC é que a UFSC é muito regionalista. Muito, pessoal, muito assim. Então, estude bastante a história e a geografia de Santa Catarina, né? Isso é bem importante, até quando eu fazia o cursinho e tudo mais, eles abordavam muito assim a questão da história, geografia, porque eles abordam bastante assim sobre relevo, sobre como é o clima, enfim, sabe? Então é bem importante que vocês estejam atentos à história e à geografia regional de Santa Catarina, tá? Muito importante que vocês deixem um espaço de tempo para vocês estudarem esse assunto, né? Porque eles cobram, pelo menos as duas questões eles vão cobrar, tanto em geografia quanto em história. É de regra, assim, sabe? Terceiro ponto que eu posso abordar é as literaturas, né? Que a UFSC fornece e tudo mais. O que eu fazia? Durante meus tempos livres, assim, quando eu ia pro cursinho, geralmente eu lia uma literatura da UFSC, né? Ou antes de dormir, ou enfim, pegava algum horário vago e lia. E cara, eu não vou. Geralmente o pessoal também pegava resumo, né? Pessoal, eu sou meio contra o resumo, que fazer um resumo das obras todas, né? Eu acho melhor você ler a obra e depois você complementar com o resumo. Por quê? Porque tem às vezes detalhezinhos bem pequenos que não estão no resumo, estão na obra. Então, minha recomendação é leia a obra e depois pega o resumo e leia. Pronto, de boas assim, sabe? E é até fundamental que você leia a obra, porque vai ser algo para te distrair e vai ser algo que você pode utilizar, sabe aonde? Na redação. Muitas vezes na redação a gente pega um contexto de uma história literária e coloca dentro da redação. Isso agrega para a redação pontos extras e tudo mais. Então, esteja lendo a leitura obrigatória e utilize dessa leitura obrigatória, por exemplo, numa redação, um contexto e tudo mais. Isso vai agregar muito para o seu texto, né? Então isso é bem importante e fundamental também. E cara, a dica assim que eu posso dizer também que é importantíssima. Não perca tempo. É igual ao Enem, não perca tempo. Sabe? Se você não sabe se aquele item está certo ou não, não fica mastigando e fica enrolando. Pula, passa para outro. A UFSC é igual aquela vara de pesca, sabe aqueles peixinhos que tinha de... Desculpa, pessoal. Sabe aquele brinquedo que tinha uns peixinhos e aí a gente jogava uma varinha e pegava aqueles de magnético e tal? Então, a UFSC é isso, cara. Ou palitinhos, né? A gente vai pegando um aqui, um ali e vai aumentando a pontuação. Então, não perca tempo. Vai caçando os pontos. Não vai igual um louco arriscando e aí você perde, tá? Não tenha desespero, seja tranquilo. A prova da UFSC é uma prova boa de se fazer porque é uma prova que tem tempo. Ela fornece um tempo para o aluno pensar e tudo mais, então ela dá um tempo para o aluno. O mais complicadinho para mim foi que eu passei mais sufoco, assim, foi durante a redação e as discursivas, porque tinha muita discursiva no dia que eu fiz. Então essa enxurrada de discursivas fez com que eu corresse muito, né? Mas foi lá nas discursivas e redação e tudo mais que eu consegui a aprovação, consegui consolidar a aprovação.
Então, esteja sempre manejando o tempo, né? E, cara, essa dica eu já dei em outros vídeos, provas antigas. Provas antigas. Provas antigas são bem importantes também, porque é UFSC segue sempre um padrãozinho, né? E para você se acostumar com também o sistema somatório, é bem fundamental isso. As discursivas também seguem geralmente o mesmo modelo, então não tem muita, vamos dizer assim, não tem muita bruxaria, muita mudança, segue sempre um mesmo padrão assim, né? Então, faça provas antigas, esteja fazendo simulados que envolvam a UFSC também, né? Para que você consiga ter o melhor desempenho possível, né, na UFSC e tudo mais. Lembrando também que na UFSC tem questões abertas, né, que daí você vai colocar o valor do resultado e tudo mais, então tem várias maneiras que eles cobram e abordam a prova. Beleza, pessoal? Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se vocês tiverem dúvidas sobre o vestibular da UFSC, mais dúvidas, deixa aqui embaixo que eu estarei respondendo. Se vocês quiserem saber mais sobre a UFSC ou quiserem saber mais sobre o vestibular, que eu não tenha abordado no vídeo, comente aí embaixo também ou manda um direct lá no Instagram que eu estarei respondendo numa boa, tranquilaço, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, siga a gente lá no Instagram, beleza? E é isso aí, valeu, falou, fui!